Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Vilibaldo e nesse vídeo nós vamos ver 4 mitos sobre Lutero. Fique ligado aí, não deixe de curtir, compartilhar e siga esse canal. Pessoal, vamos ver então os 4 mitos sobre Lutero. O primeiro mito é o seguinte: Lutero foi o líder da Reforma. Gente, Lutero não foi o líder da Reforma, ele foi um líder de uma reforma. Claro que ele foi o principal líder de uma reforma, que foi a Reforma Luterana, mas não existiu só essa. Existiram várias reformas com vários líderes. Por que então nós falamos tanto dele? Ora, por conta da importância histórica dele e por causa do tamanho do movimento que ele vai liderar. Ele vai ser o líder do maior movimento da Reforma e vai ser um grande nome, se destacando como um dos precursores da Reforma Protestante. Por isso nós conhecemos tanto ele. Mas ele não estava isolado, não existia apenas Lutero lutando contra a situação da igreja naquele tempo. Haviam várias pessoas com várias propostas que precisam ser conhecidas e estudadas também. Segundo mito, Lutero fez a primeira Bíblia em alemão. Lutero não fez a primeira Bíblia em alemão, diferente do que muitos dizem por aí. Muita gente destaca a tradução da Bíblia de Lutero, que de fato teve uma grande importância. Mas ela não foi a primeira Bíblia em alemão. Quando nós vemos o contexto histórico de Lutero, nós vemos que a Bíblia de Lutero realmente se destacou. Quando ela foi lançada em 1522, na Feira do Livro de Leipzig, ela realmente se mostrou um sucesso. 3.000 exemplares publicados naquele momento, que foram esgotados em apenas 3 meses. Isso é algo incrível. Afinal, até para os dias de hoje, 3.000 exemplares em 3 meses é uma grande quantidade. E de fato nós vemos várias edições da Bíblia de Lutero ao longo da sua vida, chegando ao número de 100.000 exemplares do Novo Testamento e 500.000 impressões de uma parte da Bíblia escrita por Lutero. Mas naquele momento haviam outras traduções para o alemão. Havia no tempo de Lutero 156 edições da Bíblia em latim e 17 traduções desta para o alemão. A tradução de Lutero, portanto, era mais uma entre várias traduções, mas se afirmou como a mais famosa, a mais importante e aquela que despertou o interesse do maior número de pessoas. Afinal, Lutero inflamou muitos corações e muitas pessoas decidiram, por causa dele, começar a ler a Bíblia. Por isso nós vemos a importância dessa tradução. Não foi a primeira, mas com certeza foi a mais importante do seu tempo. Até porque a tradução de Lutero, na sua proposta, era uma tradução que aproximava a Bíblia do povo. Como ele mesmo diz, na minha tradução pus todo o meu zelo em pregar um alemão puro e claro. A mulher no seu lar, as crianças nos seus jogos e os burgueses nas praças públicas, esses foram os meus mestres. Quis aprender deles como se fala e como se explica. Ou seja, Martinho Lutero entendeu que era o povo que lhe ensinava como falar e como escrever. E assim ele poderia apresentar uma Bíblia para o povo. Por isso sua Bíblia se destacou tanto. Terceiro mito. Lutero prometeu a Deus que faria teologia. Eu já ouvi muitas pessoas falando que Lutero prometeu a Deus que faria o curso de teologia. Isso não é verdade. Lutero, de fato, começou um curso de direito para agradar o seu pai e acabou se tornando um monge. Estudou teologia e fez parte do monastério agostiniano. Então ele fez parte da ordem dos monges agostinianos por uma razão. Qual razão foi essa? Uma promessa a Deus? Não. Uma promessa para Santa Ana. Lutero, que se encontrou em determinado momento no meio de uma tempestade, desesperado pela situação, decidiu orar para Santa Ana e prometer que se tornaria um monge. Tendo sido salvo daquela tempestade, ele cumpriu a sua promessa para com a santa. Veja, Martinho Lutero era alguém que cria em santos. Depois, com o tempo, ele vai ter perspectivas diferentes sobre estes. Mas, nesse primeiro momento de sua vida, Martinho Lutero não era um reformador, era um católico convicto que se tornou, inclusive, um monge católico. Quarto mito. Lutero não acreditava no purgatório. Bom, isso não é verdade. Quando nós lemos as 95 teses, nós vemos que Martinho Lutero
creu, acreditou no purgatório. Vemos nessas teses, principalmente na tese 19, que apesar de muitos terem entendimentos errados, todo cristão, para Martinho Lutero, poderia ter plena certeza de que quem está no purgatório está salvo. Ou seja, se ele tinha plena certeza de que quem está no purgatório está salvo, ele tinha plena certeza de que o purgatório existe. Porém, tempo depois, principalmente em 1520, no debate de Leipzig, Martinho Lutero vai começar a repensar essa ideia e vai entender que o purgatório não tem fundamentação bíblica. Portanto, Lutero então vai abandonar a ideia do purgatório. Desse modo, nós podemos ver esses 4 mitos sobre Lutero. E estudando como eles são mitos e não verdades, podemos conhecer mais sobre esse reformador alemão que fez tanta diferença na história da humanidade. Bom, espero que você tenha aproveitado essa aula. Um grande abraço e até a próxima.